paz e a graça, mais uma vez estou aqui e eu vim trazer uma dinâmica para vocês, um quebra-gelo, né? Em algumas igrejas costumam chamar de quebra-gelo, dinâmica, ou em pequenos grupos. E aí, essa dinâmica que eu vim trazer para vocês, eu já vi ela mais ou menos com a que eu, parecida mais ou menos com a que eu fiz na minha célula, não muito igual. E eu vi em outra rede social. Mas antes de eu começar a falar sobre a dinâmica, eu queria que vocês dessem o like aqui para que esse vídeo, para que outras pessoas possam alcançar esse vídeo, né? Para que esse vídeo possa alcançar outras pessoas e as pessoas puderem implantar essa dinâmica e esse quebra-gelo nos seus pequenos grupos, nas suas reuniões, nas suas igrejas, na célula de jovens, na de mulheres ou na de homens, tá bom? E aí, antes de eu começar a mostrar aqui os objetos que eu vou demonstrar para vocês, a dinâmica, o texto base está lá em Marcos 16, no capítulo 5, 15, que diz: E ele disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o texto base, né? Quando eu saí daqui de casa, eu peguei esses objetos e coloquei ele em uma caixa de sapatos. E aí, essa dinâmica se chama pegue e pregue. Eu acho que vocês já viram ela em algum lugar. Eu já vi muitas pessoas fazendo ela. E aí, eu saí com esses objetos daqui de casa numa caixa de sapato para que elas não pudessem ver. Em outros lugares, eles podem até pedir para que os membros levem algum objeto. Isso também é muito legal, né? Porque a pessoa, vou levar um objeto que eu mais gosto. Às vezes pode ser coisa grande, na hora chegar lá, o irmão fala assim: Irmão, pegue esse teu objeto que você trouxe, agora pregue com ele. E aí na hora o irmão não sabe nem o que fazer. Então eu levei o quê? Eu levei um globo, levei, se não me engano, a tesoura. Eu levei 7 objetos. Levei o fone de ouvido, levei o marca-texto e levei um cartão de crédito. Um cartão, né? Foi cartão também. E aí eu falei esse texto base aqui em Marcos. E aí eu falei assim: se o Senhor chamasse hoje você para pregar com esse objeto que você escolheu, porque eu também numerei os objetos. Como era pouca pessoa, eu numerei, né? Para brincadeira ficar rodando. Mas aí quando é muita gente, não precisa porque vai para cada um. A quantidade tá certa. Mas como na minha sala é só nesse dia foi 3 pessoas, né? Então eu tive que fazer essa questão da numeração. E aí, vamos dizer que o bloco é o número 1. Aí elas pediram o número 1 e eu tirei o bloco. Aí eu perguntei: já pensou se o Senhor agora pedisse para você evangelizar alguém com esse bloco, como você evangelizaria? E aí elas ficaram assim: como? Porque, assim, na hora, na nossa mente, é fácil, mas tu trava. E aí, enquanto ela pensava, eu falava: tu pode escolher outro número enquanto ela pensa. E aí ela, vamos dizer que ela escolheu o fone, que é o número 5. E aí ela já ficava pensando. Aí eu falei assim, né? Como é que, se o Senhor pedisse para que você evangelizasse alguém agora, como é que você evangelizaria alguém com fone? Né? Exemplos, porque eu sei que a gente evangeliza as pessoas com a palavra de Deus, tá? E aí, como é que você ia fazer isso? Aí ela falando. Aí na hora lá elas ficaram embaralhadas, não conseguiram. Depois de muito tempo que elas conseguiram trazer um. Que elas conseguiram, como é que eu posso dizer? Fazer a evangelização delas, mas foi muito engraçado. Aí, depois que elas conseguiram fazer lá a evangelização delas com objeto, eu falei assim, né? Isso é importante porque a gente tem que estar preparado. Né? Aqui vocês foram pegos de surpresa com esse objeto que eu dei. Mas eu sei que o Senhor, a gente evangeliza a pessoa com a palavra do Senhor. Mas às vezes vai ter momentos que o Senhor vai pedir que você fale de algo, de um objeto, de alguma coisa com alguém, e a palavra também tem que estar ali, sabe? E aí como é que você vai evangelizar alguém se você não tem profundidade, se você não sabe? Se você não tem conhecimento. E essa dinâmica é até boa para saber se eles estão lendo a palavra, né? Se eles estão meditando na palavra, buscando. E também se eles querem evangelizar outras pessoas, porque de começo, assim, a gente fica até assim, nossa, evangelizar alguém, mas na hora bate o nervosismo, as pessoas ficam nervosas, a gente enrola a língua, não sabe o que falar. Mas isso é muito bom.
Porque eu já ouvi relatos de pessoas que Deus já falou com elas através de nuvens, através de música, através de muitos objetos. E o Senhor falou com essas pessoas. Então eu entendo que também não seria diferente se um dia Deus usasse as meninas da célula, né? Para que elas evangelizassem alguém através de um globo e, claro, com a palavra dele. Então foi muito legal, assim, foi uma brincadeira bem descontraída, porque na hora elas ficaram assim, não é que foi constrangedor, mas na hora elas ficaram sem reação e foi muito engraçado, porque elas queriam mudar de número e na hora elas achando, tipo assim, o globo tá muito difícil, eu vou para outro. Aí vamos dizer que elas escolhem a tesoura, na hora a tesoura é muito difícil, e aí eu vou pro marca-texto, o marca-texto também é difícil, então assim, é uma brincadeira muito legal, sabe? Para descontrair, mas também para incentivar eles querer a evangelizar outras pessoas e buscar isso, né? A evangelizar, a estudar a palavra. Eu sei que a gente não está 100% preparado, mas eu entendo que com uma boa leitura da palavra, claro, com a ajuda do Espírito Santo, a gente consegue sim levar a palavra para outras pessoas, a gente consegue sim levar a palavra da verdade para outras pessoas, para que outras pessoas consigam também ter acesso ao Evangelho. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu tentei resumir o máximo o que foi que eu fiz lá. Como eu falei, eu já vi essa dinâmica em outros lugares, não parecida com o que eu fiz, mas eu já vi. Eu espero que vocês possam dar o like aqui. Se vocês não entenderam alguma coisa,